Por que Jesus ensinou em parábolas? Tem-se dito que uma parábola é uma história terrena com significado celestial. O Senhor Jesus frequentemente usava parábolas como um meio de ilustrar profundas verdades divinas. Histórias assim são facilmente lembradas. Os personagens são fortes e o simbolismo rico em significado. As parábolas eram uma forma de ensino muito comum no judaísmo. Antes de um determinado ponto de seu ministério, Jesus tinha utilizado muitas analogias gráficas, usando coisas comuns que seriam conhecidas por todos: sal, pão, ovelhas e etc. O seu significado era bastante claro no contexto do seu ensino. As parábolas que requeriam mais explicações em um ponto do seu ministério, Jesus então começou a ensinar utilizando parábolas exclusivamente. A questão é a seguinte: por que Jesus deixaria a maioria das pessoas se perguntando sobre o significado de suas parábolas? O primeiro exemplo disso é a narrativa da parábola da semente e dos solos. Antes de interpretar essa parábola, ele chamou seus discípulos para longe da multidão. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este será de grande quantidade. E de quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Mateus capítulo 3, de 10 a 17. Jesus, nesse ponto em diante do seu ministério, sempre ensinava o sentido das parábolas apenas aos seus discípulos. Entretanto, aqueles que continuamente rejeitavam a sua mensagem foram deixados em cegueira espiritual, se perguntando a respeito do que Jesus queria dizer. Ele fez uma distinção clara entre aqueles que tinham sido dados os ouvidos para ouvir e aqueles que persistiam em descrença, sempre ouvindo, mas nunca realmente entendendo, e sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Os discípulos tinham recebido o dom do discernimento espiritual, pelo qual as coisas do Espírito ficavam-lhes claras. Eles aceitavam a verdade de Jesus. Eles receberam mais verdade. Pode-se dizer mesmo hoje de crentes que receberam o dom do Espírito Santo, o qual nos guia em toda a verdade. Ele abriu os nossos olhos à luz da verdade, os nossos ouvidos às doces palavras da vida eterna. Nosso Senhor Jesus compreendia que a verdade não é uma doce música para todos os ouvidos. Na verdade, aqueles que não têm nenhum interesse ou estima pelas coisas das profundezas de Deus, porque então falava em parábolas para aqueles com uma verdadeira fome de Deus. A parábola é um veículo tanto eficaz quanto memorável para a transmissão das verdades divinas. As parábolas do nosso Senhor contêm grandes volumes de verdade em poucas palavras, e suas palavras ricas em imagem não são facilmente esquecidas. Assim, então uma parábola é uma bênção para aqueles com ouvidos dispostos. Entretanto, para aqueles com os corações endurecidos e os ouvidos lentos para ouvir, uma parábola é também uma declaração de julgamento. Assista ao vídeo no link que está aí na minha bio, no meu perfil, aí embaixo, e na descrição, para você descobrir como viver a sabedoria e a prosperidade de Deus revelado nos segredos escondidos das parábolas da Bíblia. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no meu canal ou me siga no meu perfil e compartilhe esse vídeo com muita gente, tá bom? Que Deus abençoe!